Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Temos sempre insistido, orai, porque a Escritura sempre nos conduz para a oração. Porque isso aponta para a glória de Deus, sua soberania, sua bondade, sua misericórdia, a nossa dependência dele. E os salmos de Davi são recheados de orações, são recheados de clamores de um homem que, apesar de valente, sabia que deveria esperar em Deus tudo. Até quando ele teve nas suas mãos os seus inimigos e pôde se livrar deles, e poderia se livrar deles, melhor dizendo, ele esperou em Deus. Assim, Salmo 69, um salmo que nós temos visto que possui várias referências proféticas a Cristo Jesus, principalmente o seu sofrimento, suas angústias, lutas, sofridas nos dias em que ele viveu e principalmente em que ele foi à cruz. Davi, como uma figura de Cristo, como um homem que aponta para Cristo em seu sofrimento, ele ora ao Senhor, sempre ora ao Senhor. Versículo 13 a 21, Salmo 69, nos dizem assim: Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremendal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Veja que outra vez Davi coloca a sua vida diante do Senhor. Isso será sempre um estímulo para nós, a fim de que, mesmo quando tenhamos condições de resolver certos problemas, estejamos sempre colocando-os diante do Senhor. Não é um convite à negligência ou irresponsabilidade, de modo algum. Ao trabalhador cabe trabalhar, ao médico cabe curar, e assim por diante. Todavia, tudo o que fazemos, fazemos clamando a Deus e colocando diante do Senhor, para que, inclusive, Deus abençoe para que o remédio seja eficaz, Deus abençoe para que o trabalho seja produtivo e assim por diante. Tudo em oração. E veja que Davi mostra um contraponto. Enquanto os homens maus, eles tagarelam e ficam fazendo o mal e falando o mal contra Davi. Enquanto eles maquinam o mal, Davi clama. Veja a diferença. Lembre-se que, como nós falamos, aponta para os dias de Jesus. E a gente encontra lá em Mateus 26 como foi que aconteceu a trama para pegar Jesus. Versículo 3 diz assim: Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Então observe que eles maquinavam o mal. Veja que, em nome de Deus, eram os líderes religiosos, era por inveja, como nos é dito por meio de Pôncio Pilatos,
e Jesus ia à cruz por causa desta maldade deles. Mas Deus tinha um plano. E isso sempre é importante observarmos. É que Deus tinha um plano. É claro que aqueles homens maus iriam responder perante Deus pela maldade. Mas Deus tinha um plano. Nada estava fugindo aos planos do Senhor, ainda que Deus usasse a maldade dos homens para isso. Davi diz, enquanto eles tramam mal, enquanto eles maquinam mal, enquanto por inveja eles tentam me derrubar, enquanto eles tentam prejudicar, enquanto a maldade é feita entre eles, às vezes até em nome de Deus, eu espero em Ti. Eu faço a Ti a minha oração. Senhor, dá-me Tua graça. Livra-me dos que me odeiam. Ajude-me nas minhas tribulações. E ele ora ao Senhor. Ele clama ao Senhor. Ele coloca a sua vida diante de Deus. Por quê? Porque ele sabe que Deus é justo e dará tudo na medida certa. Essa é uma coisa importantíssima. Deus dará tudo na medida certa, inclusive no tempo certo. Não esqueçam que 70 depois de Cristo, Jerusalém cai absurdamente num castigo horroroso, como castigo de Deus, juízo de Deus sobre aquela geração perversa que havia crucificado o Filho de Deus. Então, Deus é justo e ele espera em Deus, sempre espera em Deus. Até porque a vingança, ela é desmedida. O homem, quando quer se vingar, ele pensa que está fazendo justiça, mas a vingança do homem, a ira do homem, ela não promove a justiça de Deus. A própria Escritura diz. Então, a melhor coisa é, Senhor, temos muitos adversários, muitos que nos odeiam, muitos que querem fazer o mal e até dizem que é em teu nome, mas é por inveja, por maldade e por outras razões com certeza. Senhor, livra-nos, ajude-nos, guarde-nos, proteja-nos, sempre assim, porque a justiça de Deus ela é perfeita. Davi esperava sempre no Senhor. O versículo 21 é mais um versículo que é citado no Novo Testamento como referência a Jesus. Por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. E nós vamos encontrar lá em Mateus 27, versículo 48, dizendo assim. Vou pegar a partir do 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus, em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus clamou outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Veja que é uma referência à crucificação do Senhor Jesus. Davi, naquele momento de angústia, estava sendo um instrumento de Deus para apontar para algo maior. Então, considere sempre isto. Considere que Deus, que conhece a sua vida, ele também tem controle sobre ela, ele tem poder. Será que Deus pode ajudar? Será que Deus pode até usar você para abençoar outras pessoas? Será que de repente a sua angústia não será benefício para abençoar outras pessoas, como José? Lembra-se de José? José passou por momentos de angústia por causa da inveja dos irmãos. E a inveja dos irmãos que fez José ser vendido o levou a ser o governador de todo o Egito para a salvação de sua família. Portanto, sempre lembre que Deus é poderoso para transformar males em bens. Aqueles que invejaram José terminaram sendo instrumentos para que José fosse o salvador de sua família. Aqueles que invejaram e odiaram Davi terminaram sendo instrumentos para Davi clamar a Deus e colocar diante de nós lindos salmos que até hoje falam ao coração daqueles que esperam em Deus. E, por causa da inveja dos sacerdotes, da liderança religiosa dos dias de Jesus, eles entregaram Jesus à cruz,
sem saber que estavam cumprindo a vontade de Deus e ali estaria morrendo o Salvador de todo aquele que nele crê. Portanto, Deus é poderoso para transformar males em bênçãos e assim isso conforta o nosso coração, a certeza de que até os homens maus, com toda a maldade deles, podem ser instrumentos de Deus para que Deus cumpra seus propósitos e no final sejamos abençoados pelo Senhor. Então faça como Davi, ore a Deus, Senhor, vem em favor daqueles que esperam por ti. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo, por tua graça e misericórdia, porque, ó Deus, podemos descansar em ti e esperar em ti, porque o Senhor é fiel. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Obrigado porque podemos colocar nossa vida diante do Senhor. Que o Senhor seja glorificado e assim que o seu povo possa estar sempre descansando em ti. Receba a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.